Fala aí, galerinha do CodeIgniter, aqui é o Fábio falando, e no vídeo de hoje quero falar rapidamente aqui sobre uma função que o CodeIgniter 4 traz pra gente, chamada Services, tá? Então, Services é algo bem interessante, assim, bem importante, inclusive, que ele vai ajudar você, né, a não ter que substituir muito um código dentro do uma chamada, digamos, de código, né, ou uma instância de uma classe, durante o seu sistema inteiro. Claro que isso só vale mais para você, se você já implementou isso desde o começo, né? Se você já tem um sistema pronto, talvez você tenha que fazer alguma mudança lá, tá? Mas a ideia é o seguinte, olha só, vou começar com um exemplo aqui, ó, diretamente aqui no CodeIgniter 4. Vou comentar aqui a chamada para view, que eu não vou utilizá-la. Digamos que eu queria usar a classe timer do CodeIgniter 4. Então, basicamente, há duas maneiras, tá? Vou criar aqui uma variável chamada timer e vou instanciá-la dessa maneira aqui, ó, new barra config barra debug barra timer. Acho que não tem o barra aqui, timer. Beleza? Então veja só, vindo aqui agora vou dar um dd aqui no timer. Opa, na verdade eu errei aqui, na verdade assim, é CodeIgniter barra debug barra timer. Agora sim. Beleza? New code, beleza. Então olha só, eu coloquei isso daqui. Estou acessando, instanciando nessa classe timer, lá do debug, é uma ferramenta de debug do CodeIgniter 4, e estou jogando no DD aqui para a gente ver o que tem aqui. O DD é o Dump and Die, então é como se fosse um print R, mas só que é mais poderoso, digamos assim. Então vou dar um DD aqui, ó, olha só o que vai aparecer. Então temos umas funções aí para você fazer medições de tempo, né, em relação ao seu código, por exemplo, saber, você coloca você chama o método start antes do código rodar, depois você chama o método stop, depois que para. Enfim, ele vai te dar uma diferença de tempo, né, para você saber, por exemplo, o que está, por exemplo, ocupando muito processamento no seu código, demorando demais, beleza? Mas enfim, aqui não é muito, o foco do vídeo não é tanto sobre o timer, mas mais sobre a funcionalidade de services, tá? Então veja só, essa aqui é a maneira tradicional de você instanciar uma classe, né, e utilizá-la. Então digamos que você tenha, né, no teu sistema várias chamadas dessa daqui. Então basicamente todo o controle que você está usando, você precisa usar o timer, por exemplo, né, e você está em vários controles, várias páginas, vários métodos, você tem essa chamada aqui. E digamos que de repente você descobriu que você precisa, né, usar uma outra biblioteca timer e não essa daqui. Então, nessa outra biblioteca ela tem mais funções, enfim, por N motivos, você decidiu que precisa mudar essa biblioteca, tá? Ela basicamente entrega as mesmas funcionalidades, digamos assim, mas, digamos, mais precisas, vamos imaginar dessa maneira, tá? Muito bem. O problema é o seguinte, você já fez isso aqui durante o teu sistema inteiro, né? Então tem várias chamadas a essa classe aqui no teu sistema inteiro. Se você fosse mudar, né, para uma nova biblioteca, o que você teria que fazer? Teria que localizar, abrir cada arquivo, achar onde você digitou essa linha aqui e modificá-la para a biblioteca nova, né? Então isso, dependendo de quantas vezes você fosse fazer isso, seria um trabalho bem grande, tá? Então qual que é a função, né? Nesse momento que entra os services do CodeIgniter. Por quê? Pelo seguinte motivo. Então a ideia do service é o seguinte, é um local, tá, onde ele será uma fábrica de instâncias, digamos assim. Então, em vez de você instanciar diretamente, né, a sua biblioteca, a sua classe, você vai fazer o quê? Você vai chamar os services e o service vai fazer a instância para você. Então, olha só, para a gente fazer a mesma coisa aqui via service, olha só como que eu faria. Eu faria assim, ó, eu pagaria isso daqui, veja que eu não vou mudar aqui a minha variável, colocaria, digamos, dessa maneira, barra config, barra services e timer. Tá, veja que só mudei depois aqui do igual, né? E aqui permanece a mesma coisa. Agora eu vou vir aqui, vou atualizar, F5, veja só que ficou. Ele trouxe exatamente a mesma coisa, tá? Só que qual que é a diferença básica agora? A diferença é o seguinte, que quem está instanciando para a gente a classe timer não é mais essa linha aqui. Veja que eu não estou usando aqui a palavra new, né? Então quem está instanciando é a fábrica de serviços aqui do CodeIgniter. Então é o service, né, que faz isso. Então lá ele faz essa instância. E qual que é a vantagem disso agora? A vantagem é o seguinte, digamos que você está usando o timer, né, durante todo o teu sistema e você digitou desta maneira aqui. Toda vez que você precisava de um timer, você digitava essa linha aqui, beleza? Muito bem. Daí você decidiu mudar, né, a biblioteca, agora quer uma outra biblioteca timer. O que você vai ter que fazer para mudar? Você não vai mais precisar ir em cada página sua, em cada código e alterar essa linha aqui. Você só precisa ir lá onde está definido, né, a instância desse timer, onde está sendo feita a instância desse timer, e lá você muda, digamos, para a sua nova biblioteca timer. Então pronto. Ela vai continuar
criando a instância para você, e ela vai retornar nessa instância aqui e vai atribuir essa variável timer, e você pode continuar usando ela no sistema sem praticamente nada de modificação, muita modificação, digamos assim, no seu sistema inteiro. Então essa é a vantagem. Todas as instâncias elas se concentram em um local somente, tá? E é nesse local que é feita a instância de cada classe. Depois, quando você quer usar a classe, basta chamar o serviço dela. Então isso facilita bastante, né? Evita bastante que você tenha que redigitar código depois. Legal isso, né? Muito bem. Tem uma outra maneira também da gente acessar os services do CodeIgniter, é assim, ó. A gente pode vir aqui e digitar assim, ó, services, ou melhor, service, é um método, um helper service, e aqui você coloca o nome do seu service, digamos, timer, como a gente fez agora há pouco. Então, olha só, vou vir aqui, F5 novamente, e veja que trouxe a mesma coisa, tá? A mesma coisa, beleza? Muito bem, tem uma outra função também aqui, um outro helper, que é o single service, tá? Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: quando você usa somente o service, ele cria o quê? Ele te retorna, na verdade, uma cópia de uma instância que já existe. Tá? Então é o seguinte, quando você chama isso aqui, o service vai verificar se já existe na memória uma instância da classe timer. Se já existir, então ele vai devolver para você uma referência, né, a essa instância, a esse objeto. Ele não vai criar um novo. Tá? Claro que se não existir, ele cria um novo para você e devolve para você essa instância. Mas, se já existir, ele nunca vai ficar criando novas instâncias, ou seja, ocupando memória à toa. Então essa é a vantagem, ele sempre te retorna uma cópia daquela instância, beleza? Mas, né, há momentos em que você vai precisar realmente de uma instância nova. Você quer, digamos, separar a medição de tempo desse timer, digamos, original aqui, em relação a outro timer, né? Então, você poderia fazer assim, ó, timer 1. Seria isso aqui, ou seja, digitaria assim, single service, então nesse caso ele vai trazer para você sempre uma nova instância do timer, e aqui você poderia criar, digamos, o timer 2, né? Seria o que? Single service e também aqui timer. Então nesse caso aqui, eu teria duas instâncias separadas aqui do timer, tá? Uma não se misturaria com a outra, beleza? Então essa é a vantagem, ou melhor, vantagem não, isso depende obviamente do que você está fazendo no teu sistema aí. Beleza? Isso é legal, né? Então assim você consegue separar e você consegue dizer, né, se você quer reaproveitar uma instância que já está na memória ou não. Beleza? Se você quiser criar também, né, digamos, algum método estático e você quer que ele seja incluído, seja reconhecido também pelo CodeIgniter para você chamá-lo, né, usando uma maneira parecida com essa aqui, como que você faz? É bem tranquilo, você vem aqui, por exemplo, na pasta app, config, abre aqui o arquivo services, olha só, services, e aqui você vai digitar, né, o método que vai trazer isso para você. Vamos criar um exemplo bem tosco aqui, por exemplo, só public static function, digamos, meu timer, e esse meu timer vai retornar, digamos, somente uma string, echo tic-tac, alguma coisa assim, tá? Então, olha só, eu consigo agora acessar este método meu timer via serviços do CodeIgniter 4. Então, olha só que legal, como que eu faria para acessar? Bem tranquilo, eu venho aqui, faço assim, ó, /config, /services, dois pontos, meu timer, veja que já aparece ali para mim. Então, dando aqui um ponto e vírgula, e finalizando aqui, dando um DD naquele timer, claro que não vai aparecer a mesma coisa, porque eu só dei um tic-tac lá. Mas dando F5 aqui, ó, olha só, eu consigo acessar também diretamente aquilo lá. O que eu coloquei aqui que deu null, timer null, F5. Aqui nesse caso aqui, aqui não coloquei nenhum return, na verdade, aqui, né? Eu poderia colocar assim, ó. Na verdade, o certo seria assim, return, né? Return, daí sim aqui a gente dá um echo, certo? Echo aqui, ó, por exemplo, ou echo, ou o próprio DD mesmo, não precisa de um echo aqui na F5, agora sim. Então ele está mostrando o resultado, né? O retorno da função, tá? Então essa é uma maneira que você pode fazer, né? Para acessar, né? Criar um método estático acessível via services do CodeIgniter 4, e assim você consegue usar em seu sistema inteiro. Beleza? Muito bem. Bom, esse vídeo é um vídeo rapidinho, tá? Que eu queria mostrar para vocês, apesar de ser um vídeo rápido, né? Isso aqui é uma função bem interessante, bem importante. Então, se você está começando aí está pensando a começar a fazer um sistema novo, né? Então, vale a pena você considerar, né, um estudo dessa parte aqui de service, dá uma olhadinha ali com mais carinho ali no user guide, tá? Aqui, ó. Temos aqui no CodeIgniter 4 Overview, Services, dá uma olhadinha aqui para você ver que mais funções ele tem ali, tá? Então, a sugestão é essa, né? Procure utilizar isso aqui se você de repente tem em mente que vai usar uma biblioteca, alguma coisa assim, que possa ser alterada no futuro, tá bom? Então é isso daí. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.